questa mattina il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. 21 de abril de 2025. Chega ao fim o pontificado de Jorge Bergoglio, primeiro Papa a usar o nome Francisco em quase 2000 anos de história. O primeiro nascido no continente americano. E que seguiu o lema da misericórdia para acolher em vez de julgar. Nossos repórteres relembram a vida e o legado de um reformista. As reações de líderes religiosos e políticos. A movimentação de fiéis em direção ao Vaticano. E os cardeais com maiores possibilidades de saírem do conclave como Papa. Bonner, boa noite a todos. Eu estou nesse momento num terraço com vista para a cúpula da Basílica de São Pedro. Aqui já é mais de 1 da madrugada de terça-feira, na verdade 1h32, de uma primavera ainda fria. O mundo inteiro, Bonner, sabia da fragilidade da saúde do Papa. E, no entanto, a notícia da morte de Francisco surpreendeu porque se deu menos de 24 horas depois dele ter aparecido publicamente no domingo de Páscoa. Estas são as últimas imagens do Papa Francisco vivo, no Papa Móvel, na Praça São Pedro. Antes, Francisco cumprimentou os fiéis, desejando boa Páscoa. Cari fratelli e sorelle, buona Páscoa. A última mensagem que foi lida pelo Monsenhor Diego Ravelli será lembrada, porque resume toda a essência do seu pontificado, um pedido de paz. Uma pace giusta e duratura. Pater, Filho, Espírito Santo. Os últimos momentos do Papa no modesto apartamento da Casa Santa Marta foram reconstruídos por fontes vaticanas. Ele acordou às 6 da manhã e os colaboradores o encontraram bem, embora o seu estado geral já estivesse seriamente comprometido há dias, inclusive o coração. Pouco depois, por volta das 7 horas, 2 da manhã no horário de Brasília, o Papa se sentiu mal. Foi imediatamente assistido pela equipe médica presente no Vaticano. Às 7h35, Francisco parou de respirar. A causa da morte foi derrame cerebral seguido de parada cardíaca. Os médicos comentaram que ele morreu serenamente. Às 9h47, o camerlengo ou camareiro da igreja, cardeal Kevin Farrell, deu a notícia. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno. A morte pegou de surpresa o Vaticano, apesar da fragilidade da saúde dele nos últimos meses. No dia 14 de fevereiro, ele foi hospitalizado com uma bronquite. A crise respiratória se tornou uma pneumonia e Francisco precisou de equipamentos para ajudar na respiração. Foram 40 dias no Hospital Gemelli. Quando recebeu alta, os médicos disseram que levaria muito tempo para que ele estivesse totalmente recuperado. Mas o Papa não desistia de estar próximo dos fiéis e participou como pôde das celebrações de Páscoa.
O corpo de Francisco foi levado para a Capela Santa Marta e seguirá para a Basílica de São Pedro na quarta-feira. Francisco mudou as regras dos funerais papais e o corpo dele deverá ser enterrado fora dos muros vaticanos. Ele escolheu a Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma. A data do funeral será anunciada amanhã. Antes, o corpo deverá ficar exposto durante 3 dias para que os fiéis possam se despedir de um dos papas mais populares da história moderna. Jorge Bergoglio teve 12 anos de pontificado. Foi um período importantíssimo para a Igreja Católica pelos movimentos que o Papa argentino fez em direção a reformas. Francisco fez uma opção clara pelo ato de acolher em vez de julgar. Naquele dia 13 de março de 2013, a escolha do primeiro Papa latino-americano causou um grande impacto. O argentino Jorge Mário Bergoglio derrotou no conclave candidatos italianos que pareciam favoritos, porque a igreja precisava mudar. Tinha que deixar para trás os escândalos de corrupção, de carreirismo e de vazamento de informações, como o Vatilix. Habemus Papa. O cardeal, que vinha da longínqua periferia de Buenos Aires, pegava transporte público e voava em classe econômica, imediatamente respondeu ao chamado. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Ao ouvir do amigo brasileiro, o cardeal Cláudio Umes, não se esqueça dos pobres, Bergoglio anunciou o seu nome de pontífice, Francisco, uma homenagem a São Francisco de Assis, o santo que abandonou uma vida de luxo para se dedicar aos pobres. Iniciou assim o seu pontificado, combatendo alguns símbolos ostensivos de riqueza. O ouro da cruz, que ele passou a usar de latão, o anel de pescador, que ele preferiu de metal prateado. O sumo pontífice rejeitou o imenso apartamento papal do Palácio Apostólico e foi morar na Casa Santa Marta, num quarto sóbrio, modesto até. A sua revolução simbólica não demorou a ganhar concretude. O primeiro ato foi moralizar o Banco do Vaticano, fechando mais de 2.000 contas. Depois de muitas tentativas, o Papa Francisco conseguiu dar transparência ao IOR com maior vigilância e criando leis contra crimes financeiros. Mas substituir um Papa vivo não foi uma tarefa simples para o primeiro pontífice jesuíta da história. Na herança do antecessor, muitos documentos secretos. Francisco recebeu das mãos de Bento XVI caixas de papéis e pistas do que estava errado dentro dos muros. Para sua primeira viagem como Papa, ele escolheu Lampedusa. À ilha siciliana chegavam milhares de imigrantes da Líbia depois da travessia mortal no Mediterrâneo. Os refugiados se tornaram um dos temas mais sensíveis para Francisco. E ali ele falou pela primeira vez em globalização da indiferença. O Brasil foi o primeiro país destinado ao Papa argentino. Nós o saudamos com toda a alegria de nossos corações. Seja bem-vindo. 4 meses depois da posse, ele saiu andando numa avenida carioca, assustando a segurança. No voo de volta a Roma, ouvimos as palavras que determinariam um novo rumo ao pontificado. Quando perguntei sobre os gays dentro do Vaticano, Francisco respondeu: Chi sono io per giudicarla? Por esta frase, até então inédita para um Papa, ele ganharia a simpatia de tantos e a oposição feroz dos mais conservadores. 10 anos depois, Francisco aprovaria uma nova orientação, a bênção aos casais do mesmo sexo na igreja. Outro motivo de ruptura com os tradicionalistas. A sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, propunha uma nova evangelização e questionava o modelo da economia capitalista.
Vítima de forças econômicas internacionais que não perdoaram o seu discurso social demais, Francisco começou a ser combatido também pelos conservadores em defesa da doutrina. Il sinodo invece è un'espressione ecclesiale. A cada sínodo convocado por ele, os seus inimigos começaram a crescer, resistindo às experiências de inovação do Papa, como a comunhão aos divorciados que se casaram de novo. Negli abusi noi vediamo la mano del male. A conduta do Papa Francisco contra a pedofilia, nem sempre bem-sucedida, foi muito severa. E hoje as penas para os religiosos que cometem este crime são maiores. O Papa encontrou vítimas e pediu perdão, mas as organizações de vítimas esperavam mais. Denúncias de corrupção na administração da economia vaticana também atingiram colaboradores de Francisco que foram afastados e condenados. Na política internacional, Francisco mediou crises mundiais importantes. Con che esfuerzo y sacrificio la Iglesia en Cuba trabaja. Como entre Cuba e os Estados Unidos de Barack Obama. Influenciou o acordo de paz entre o governo colombiano e as principais guerrilhas do país. As relações da Santa Sé com a China foram recuperadas em 2018. Na corajosa viagem ao Iraque, ele pregou a irmandade contra o fundamentalismo. Hostilità, estremismo e violência non nascono da un animo religioso. O Papa de Roma criou relações de amizade profundas com autoridades muçulmanas, hebraicas. Allora le nostre differenze non sono un danno o un pericolo, sono una ricchezza. Deu passos importantes na unidade dos cristãos. Num dos seus grandes eventos, 4 papas estiveram presentes. 2 em espírito na canonização de João Paulo II e João XXIII. Bento XVI ficou ao lado de Francisco. Nos últimos anos do seu pontificado, conseguiu finalmente investir na reforma da Cúria, o governo da Igreja Católica. Francisco dedicou mensagens de ternura quase que diariamente aos pobres e marginalizados. E isso, num pontificado, tem um peso. Os seus dramas pessoais foram vividos com discrição. A sua história argentina durante a ditadura, a sua ausência do país de origem. Nas entrevistas que dava, havia sempre algo revelador da sua intimidade e ele não teve pudor em confessar a sua psicoterapia. Durante os dias terríveis da ditadura argentina, quando tinha que levar pessoas na clandestinidade para sair do país, vivi situações nas quais não sabia o que fazer. Então fui encontrar uma senhora, uma psiquiatra, por 6 meses, uma vez por semana. Estou convencido de que cada sacerdote deve conhecer a psicologia humana. Francisco era também um homem brincalhão, um gozador, capaz de provocações como a pergunta que sempre fazia a brasileiros. Quem é melhor, Pelé ou Maradona? O Papa Francisco nunca teve medo de dizer o que pensava. Ele foi capaz de se tornar um interlocutor da sociedade moderna, mas no seu íntimo era mais missionário do que progressista. Por isso, de certa forma, desiludiu os que esperavam para a mulher um papel mais decisivo na Igreja. Elas não se tornaram sacerdotes no seu pontificado, mas Francisco foi o primeiro Papa a admitir: um dos grandes pecados que cometemos foi masculinizar a Igreja. E uma tarefa que vos peço, por favor, é desmasculinizá-la. O declínio físico nos últimos 4 anos não o desestimulou a continuar no comando. Na hospitalização, em julho de 2021, Francisco teve um pedaço do intestino retirado por uma diverticulite. A sua presença agitou o Agostinho Gemelli, conhecido como o Hospital dos Papas. Mesmo convalescente, mostrou aquela qualidade de não conseguir ficar parado. Andou pelos corredores, visitou crianças com câncer e rezou o Ângelus da janela do 10º andar.
qui ci sono alcuni amici bambini malati e perché soffrono i bambini? Perché soffrono i bambini è una domanda che tocca al cuore. Acompanharli con la preghiera e pregare per tutti i malati. Os efeitos da anestesia demoraram meses a passar. Por isso, em 2022, quando a dor crônica nos joelhos se tornou muito aguda, o Papa preferiu uma cadeira de rodas à cirurgia. A sua campanha diplomática contra a guerra na Ucrânia comoveu os católicos, mas não os líderes das nações em guerra. As ofertas de Francisco para mediar as negociações entre Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky no solo neutro do Vaticano, a resposta foi o silêncio. Quella parola negoziare è una parola coraggiosa. Incansável, o Papa continuou seus apelos pela paz, dia após dia, principalmente depois que explodiu a guerra entre Israel e o Hamas, após os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023, que mataram 1.200 pessoas e fizeram 250 reféns. Em vários momentos cresceu a tensão entre o chefe da Igreja Católica e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O Papa Francisco, além de lamentar a morte dos israelenses, denunciou inúmeras vezes a matança de milhares de crianças palestinas pelas armas de Israel. Preghiamo per le vittime, in particolare per i bambini. Nas liturgias, o pontífice argentino também deixou o seu rastro. Criou novas regras para as missas em latim, retomadas pelo antecessor, e as missas modernas dos anos de 1970, pós-Concílio Vaticano II, não poderão mais ser esquecidas. Em 2020, como líder espiritual em plena pandemia de Covid-19, Francisco obteve ainda mais consenso popular. As suas orações comoveram um mundo assustado e carente de afeto. A sua imagem solitária na Praça São Pedro deserta, andando com dificuldade, provavelmente ficará para sempre na história dos pontificados. A morte do Papa causou uma comoção enorme no país em que ele nasceu. O Rafael Sibila está em frente à Catedral de Buenos Aires e tem as informações ao vivo. Boa noite, Sibila. Boa noite, Renata, e a todos. Nesta segunda-feira histórica, a gente pôde ver a tristeza no olhar dos argentinos pelas ruas e avenidas da capital portenha. Milhares de fiéis participaram de missas na Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Aqui, Jorge Mário Bergoglio se tornou cardeal e consolidou o caminho dedicado à luta pelos direitos humanos. O arcebispo Jorge Garcia Cuerva chamou Francisco de Papa dos pobres e dos marginalizados. Destacou que ele foi um homem coerente do primeiro ao último dia. O arcebispo pediu a união do povo argentino e que todos sejam um pouco Francisco. Há pouco teve missa na Basílica de São José de Flores, no bairro em que Bergoglio nasceu e se tornou padre. O presidente Javier Milei, que durante a campanha eleitoral chegou a xingar o Papa, mas se desculpou, decretou luto de 7 dias e destacou a incansável luta do papado de Francisco para proteger a vida desde a concepção, promover o diálogo interreligioso e aproximar os mais jovens da vida espiritual e virtuosa. Os times de futebol da Argentina também lamentaram a perda de Francisco. O São Lourenço, clube do coração do Papa, publicou um vídeo lembrando que o amor dele pelo time começou ainda na infância e encerrou dizendo: juntos pela eternidade. Renata. Obrigada, Rafael Sibila, ao vivo de Buenos Aires, para o luto oficial de 7 dias no Brasil. O presidente Lula lembrou que foi recebido com muito carinho pelo Papa Francisco quando esteve no Vaticano. Em uma mensagem por vídeo, ressaltou que ele sempre defendeu a paz. Francisco foi um Papa do acolhimento e por isso acordamos hoje um pouco órfãos do seu afeto. Um afeto que era livre de preconceitos e julgamentos. Francisco foi o Papa da esperança em sua despedida. Renovou a crença nos seres humanos e previu um futuro melhor para a humanidade. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que Francisco foi um Papa contemporâneo. Tratava das coisas do momento, das coisas do hoje, pôs o homem no centro da igreja, a humanidade,
Então ficam grandes exemplos, né? O Papa dos bons exemplos e preocupado com questões do nosso tempo, a questão climática, fez a encíclica, né, Laudato Si, tratando da questão do clima, do meio ambiente, tratava da questão social. Sua última encíclica atualizou o conceito de amor, né? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, decretou luta oficial de 7 dias no Congresso e afirmou que, como presidente do Senado e do Congresso Nacional e como judeu, expressa a mais profunda admiração e respeito pela vida e obra do Papa e que o amor que tanto pregou influencia o mundo a trabalhar pela justiça, pela paz e respeito entre os povos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, ressaltou que o Papa Francisco foi o símbolo do diálogo, do acolhimento, da compreensão e principalmente da inclusão. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, escreveu: a espiritualidade verdadeira é a expressão do bem, do amor e da paz, com sabedoria, tolerância e compaixão. O Papa Francisco encarnou essas virtudes como poucas lideranças nos dias de hoje. Parlamentares, governadores e ministros do governo e do Supremo também lamentaram a morte de Francisco, além de representantes de várias religiões. Um Papa humilde, conciliador, alegre, que foi lembrado hoje em missas e declarações. E nos próximos 7 dias, durante o luto oficial decretado pelo presidente Lula, será homenageado assim, com bandeiras a meio mastro. Dos 5 continentes, fiéis pararam o que estavam fazendo, buscaram uma igreja e rezaram por Francisco. Nessa cidade, no Sudão do Sul, os moradores foram juntos badalar o sino. O carinho por esse Papa é grande. Essa menina no Quênia resumiu: ele foi um Papa muito bom. Vou sentir falta dele para sempre. Filipinas, Coreia do Sul, Kosovo, Jerusalém. Na Igreja do Santo Sepulcro, um dos locais mais sagrados do cristianismo, esse padre celebrou Francisco como um homem da paz. So he is a man of peace. Em Paris, os sinos da Catedral de Notre Dame tocaram 88 vezes, uma para cada ano de vida do Papa. O presidente francês Emmanuel Macron foi um dos primeiros políticos a falar. Ele destacou o olhar do Papa para os mais vulneráveis em tempos de guerra. Líderes de países em conflito também se manifestaram. O russo Vladimir Putin descreveu o Papa como um homem fora do comum. O ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o Papa Francisco sabia dar esperança, aliviar o sofrimento e promover a união. Ele rezou pela paz na Ucrânia e pelos ucranianos, lembrou Zelensky. Hoje foram os ucranianos que rezaram pelo Papa. O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse ter esperança de que as orações de Francisco pela paz no Oriente Médio se concretizem. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, se referiu ao Papa como um fiel amigo do povo palestino e lembrou que Francisco reconheceu o Estado da Palestina. Em Roma, com bandeiras a meio mastro, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni disse que está profundamente triste. Ela lembrou dos muitos conselhos que recebeu do pontífice e disse que Francisco foi um grande homem e pastor. Da Alemanha, o primeiro-ministro Olaf Scholz disse que a igreja e o mundo perderam um defensor dos fracos. O presidente americano Donald Trump escreveu: "Descanse em paz, Papa Francisco. Deus o abençoe e a todos os que o amavam." Depois, na Casa Branca, Trump disse que Francisco foi um homem bom que amava o mundo. He loved the world and it's an honor to do that. O vice-presidente americano J.D. Vance, católico, expressou solidariedade aos cristãos e lembrou o encontro que teve ontem com o Papa. Francisco estava nitidamente muito fraco. A presidente do México definiu Francisco como um humanista que sempre esteve perto dos pobres. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, descreveu Francisco como um farol de compaixão, humildade e coragem espiritual. I want to extend my deepest condolences. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, celebrou o Papa como uma voz transcendente pela justiça social. O ponto em comum da grande repercussão internacional ao longo do dia foi a dedicação do Papa Francisco aos marginalizados.
aos pobres, aos refugiados. Aqui em Londres, muitos fiéis vieram prestar homenagens na Catedral de Westminster, da Igreja Católica. Mas a comoção foi em todo o país. A Igreja Anglicana, o primeiro-ministro e o rei Charles III lamentaram profundamente a morte do Papa. Num comunicado do Palácio de Buckingham, Charles afirmou que ele e a rainha Camila estão com o coração pesado. O rei lembrou a visita a Francisco no início do mês. O comunicado fala em perda devastadora de um fiel seguidor de Jesus Cristo. O cardeal britânico Timothy Radcliffe lembrou uma frase que o Papa costumava dizer e que ajuda a explicar a tristeza do mundo hoje. O Papa dizia que todos são bem-vindos. Todos. 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 Porque ele acreditava que a igreja é uma casa universal, onde todos devem se sentir acolhidos. Assim que a morte de Francisco foi anunciada, fiéis começaram a chegar aqui à Praça São Pedro, o mesmo lugar onde o Papa esteve ontem para as celebrações do Domingo de Páscoa. O sino do Vaticano anunciou a morte do Papa. A Praça São Pedro, enfeitada para Páscoa, agora exibe as bandeiras a meio mastro, em luto. O vai e vem de peregrinos e turistas, aos poucos, deu lugar às homenagens e reflexões. O padre Gerard veio da Irlanda e acompanhou ontem as celebrações do Domingo de Páscoa com a participação do Papa. Foi um prazer vê-lo, mas houve um suspiro coletivo quando ouvimos a voz dele. Estava tão fraca que todos nós pensamos que talvez aquela seria a sua última aparição pública. A emoção transborda para fora dos muros do Vaticano. A Karen é do Reino Unido e esteve na Basílica Santa Maria Maior, a preferida do Francisco, e onde ele pediu para ser enterrado. Me sinto muito abençoada de ter visto o Papa ontem, tão perto do fim. Por isso vim aqui hoje, para me sentir próxima, mais uma vez, agora que ele se foi. Eu moro aqui perto e sempre vi o Papa. Ele deve ter vindo aqui mais de 100 vezes. Eu o amava muito, contou a Maria. O sol ainda brilhava quando começou a primeira cerimônia oficial de hoje do Vaticano, aberta ao público. O cardeal Mário Gambetti liderou um rosário em homenagem a Francisco. Ele lembrou a tradicional frase do Papa: rezem por mim. Hoje, disse o cardeal, queremos orar por ele. E foi com o terço nas mãos, lágrimas nos olhos e muita emoção que milhares de católicos rezaram por Francisco na Praça São Pedro, e milhões ao redor do mundo. Ao fim do rosário, aplausos. À noite, as orações continuaram, com outro rosário na Basílica Santa Maria Maior. Mesmo depois das 11 horas da noite aqui em Roma, muitos fiéis continuaram chegando aqui na Praça São Pedro. A gente de várias partes do mundo que vem prestar homenagens a Francisco e principalmente rezar por ele. Esse casal chileno encontrou ali mesmo um cantinho de oração. Sentimos um espaço no momento, as ganas de rezar. Estávamos passando por aqui e sentimos muita vontade de rezar. Estamos refletindo sobre a passagem do Sumo Pontífice, refletimos sobre a morte. A Roselena veio da Espanha, disse que Francisco foi revolucionário. A sua vida foi um exemplo, muito próximo do povo, dos imigrantes, muito diverso. Espero que o próximo Papa siga o legado de Francisco, pelo menos. El Papa Francisco, por lo menos.